Pronto. Oi, Ana Paula, um prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Eu vou começar pedindo que você se apresente, me conte um pouco sobre o seu trabalho e a sua pesquisa com os biomarcadores renais. Ok, Renata, eu que agradeço pelo seu convite, por estarmos aqui hoje juntas. Eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Farmácia, sou farmacêutica de formação, né? E comecei a trabalhar com os biomarcadores renais ainda no meu doutorado, quando eu fiz o meu doutorado na Faculdade de Farmácia, já há alguns anos atrás, né? É, Na verdade, eu trabalhava com biomarcadores de doenças crônicas, doenças cardiovasculares principalmente. Mas aí surgiu uma oportunidade de um projeto para trabalhar com doença renal, com transplante renal, e aí eu comecei, então, no meu doutorado ainda, a buscar sobre biomarcadores que não fossem biomarcadores clássicos, de rotina, que pudessem acrescentar alguma informação aos biomarcadores que já existem no monitoramento dos pacientes renais. E foi assim que começou, então, a minha história, né, com a doença renal, com o transplante renal, com os biomarcadores, e de lá para cá eu assumi, então, esta temática como a minha área de atuação principal dentro da universidade. Hoje eu oriento alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, sempre com um tema principal, doença renal, transplante renal, mas não apenas estes, né, porque a doença renal acaba englobando outras doenças também, como diabetes, hipertensão arterial, mas no fim a gente sempre trabalha com a doença renal, com os biomarcadores capazes de avaliar a evolução dos pacientes. Então foi assim. Ah, muito legal. Então, a senhora chegou aos biomarcadores renais depois de passar pelos crônicos, né? E chegando aos biomarcadores renais, eu imagino que vocês tenham percebido que eles podem ser usados não só para o monitoramento, mas cada vez mais a pesquisa vai caminhando para um diagnóstico precoce, né? Eu acho que esse é o grande, né, o que todo mundo quer que aconteça. Só que a doença renal crônica, ela normalmente ela não dá sinais, né? Ela só é diagnosticada, quando ela é diagnosticada, de 50% a 75% da função já está debilitada sem que tenha dado nenhum sinal, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade da pesquisa, né? Como investigar uma doença que demora tanto a dar sinais. Uhum. Então, você falou bem, a doença renal crônica é uma doença de caráter silencioso, que a gente fala, como toda doença crônica ou como a maioria das doenças crônicas, né? Então, ela se instala lentamente, progressivamente, e a maioria dos pacientes é assintomático, especialmente no início da doença. E nós temos aí biomarcadores importantes na prática clínica, como a ureia e a creatinina, que são usados classicamente, mas que apresentam, todos eles, alguma deficiência, ou porque não são sensíveis o suficiente para apontar a doença no início, ou porque são tardios, né? E aí acabam acusando a presença da doença muito tardiamente, quando os pacientes já estão num estágio avançado, ou quando eles começam a apresentar os sintomas. E realmente o que a gente deseja, ao investigar novos biomarcadores, é trazer um diagnóstico mais precoce, uma precocidade neste diagnóstico, especialmente de uma doença que inicialmente é assintomática. A gente entende que os marcadores clássicos que existem são bons, a gente não pretende descartá-los em momento algum. O que a gente quer com as nossas pesquisas é adicionar à prática clínica novos biomarcadores que possam complementar este diagnóstico e que possam antecipar este diagnóstico. A gente quer trabalhar com uma medicina um pouco mais preventiva e menos curativa, né? No Brasil, a gente tem essa política, vamos dizer assim. Né? Primeiro a gente descobre a doença, depois a gente trata. A gente não tem muito aqui a cultura de prevenir as doenças, né? De fazer Verdade. check-ups anuais, de cuidar da saúde, de melhorar a alimentação, da prática contínua de atividades físicas, apesar de que isso vem mudando, né? Mas a gente tem uma medicina muito mais
curativa do que preventiva. E com a aposta desses novos biomarcadores, o que a gente quer é adicionar essa questão da prevenção, de tentar diagnosticar o mais cedo possível e também de prevenir essas doenças crônicas, né? Prevenir que elas se desenvolvam, que elas apareçam e especialmente que elas apareçam em pacientes jovens, né? Cada vez essas doenças estão aparecendo mais cedo, então a gente quer evitar isso também. A gente quer evitar que essas doenças apareçam cada vez mais cedo, que é o que vem acontecendo. Né? Então vamos começar. Eu queria começar pedindo para que você me falasse quais são os testes diagnósticos que hoje já existem no laboratório para um diagnóstico precoce das doenças renais. Então, como eu disse, né, os principais biomarcadores hoje permanecem sendo a ureia e a creatinina. A gente investiga esses dois biomarcadores no sangue, nas amostras sanguíneas dos pacientes, mas também podem ser investigados na urina, né? Tanto a ureia quanto a creatinina são biomarcadores da função renal, mas eles marcam especificamente a função de filtração renal, então a gente fala que eles são marcadores da filtração renal, e a gente sabe que os rins funcionam como se fossem filtros, né, do nosso sangue. Embora não seja bem assim, o mecanismo é muito mais complexo, mas eles são conhecidos popularmente como filtros do sangue. Então, esses dois marcadores, ureia e creatinina, funcionam como marcadores da filtração, tá? Porém, a ureia, apesar de ser um marcador bastante sensível, ela não é específica para este fim, né? Então, ela pode se alterar por outras condições que não são a doença renal. Então, um paciente desidratado pode ter uma ureia elevada, um paciente com febre, onde eu tenho um aumento do catabolismo proteico, pode ter a ureia elevada, um paciente com uma infecção pode ter a ureia elevada. Então, eu tenho condições que a gente chama de condições extrarrenais que alteram a ureia. E por isso ela não é um marcador específico da doença renal, tá? A creatinina, por sua vez, ela é considerada um pouco mais específica que a ureia, ela não se altera tão criticamente em outras situações, porém, ela é um marcador mais tardio. Ela não consegue ser um marcador precoce. Então, ela perde em sensibilidade. Né? Às vezes, o paciente tem a doença renal aí por anos e a creatinina se altera apenas lentamente. E, por isso, ela também não é considerada um marcador ideal. Né? Então, uma porque perde em sensibilidade, a outra porque perde em especificidade. Então, a dupla ureia e creatinina é uma dupla, vamos dizer assim, de respeito, né? Porque estão aí há anos no mercado e na prática médica, porém, não são considerados biomarcadores ideais da função renal. Além da ureia e creatinina, eu também posso trabalhar com o clearance de creatinina, que é um exame que avalia mais diretamente a taxa de filtração renal, né? E aí, neste caso, eu preciso investigar a creatinina urinária e sanguínea simultaneamente. Também tem os exames que avaliam a perda de proteínas na urina, proteinúria, microalbuminúria, que são exames considerados muito bons, relativamente precoces, tá? Porém, nem todo paciente que tem doença renal perde proteína na urina. Então, eu não posso confiar também apenas neste exame. Tem o teste do ácido úrico, que também é usado para avaliar a função renal, mas que também da mesma forma, né? Nem todos os pacientes renais têm alteração de ácido úrico. Então, quando eu pego o universo destes exames, eu acabo vendo que cada um deles tem as suas vantagens, mas tem desvantagens. E que nenhum deles, sozinho, né, individualmente, consegue marcar com precisão a doença renal. Especialmente em se tratando de doença renal crônica, né, de desenvolvimento longo, contínuo e lento, tá? Quando eu falo de doença renal aguda, que a gente pode chamar de injúria renal aguda, lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda, estes marcadores costumam se alterar mais rapidamente.
Tá. Então, aí eles se mostram um pouco melhores, no sentido de que, como eu tenho uma alteração súbita, né, eu consigo enxergar a doença renal, a alteração renal de maneira súbita também. Mas quando a gente leva para o lado da doença crônica, aí sim eu tenho ali cada um deles com as suas vantagens, mas também com muitas desvantagens. E é por isso que a gente tem a necessidade, né, de estudar e de disponibilizar novos biomarcadores renais no mercado. Uhum. E antes da gente entrar nessa parte dos novos, das novidades que você vai me contar a partir do estudo do seu grupo, né? Eu queria só saber, para o médico nefrologista hoje, ele existe um caminho de solicitação de exames para o diagnóstico, para ele validar a hipótese diagnóstica dele? Ou cada caso é um caso, faz mais sentido começar pedindo a creatinina para depois pedir a proteína na urina? Como é que acontece hoje em dia? Qual é o melhor caminho para fazer essa avaliação diagnóstica? Existem vários caminhos, né? Realmente cada caso é um caso, porque cada paciente tem ali uma história clínica, né? Então tudo começa realmente com a história clínica, com o exame clínico, né? Com a anamnese. O médico precisa saber, conhecer o seu paciente para saber, por exemplo, se ele é hipertenso, se ele é diabético, qual é a idade do paciente, né? O sexo, porque existem diferenças entre homens e mulheres. Então, tudo isso é avaliado na história clínica, na anamnese que o médico faz do seu paciente. Então, a gente sempre costuma dizer que o diagnóstico começa com o exame clínico, né? É ali que o diagnóstico começa. A partir da história clínica, né, e daquela conversa que o paciente tem com o médico e conta o seu histórico, então aí o médico vai propor o seu diagnóstico. Né? Então, por exemplo, se é um paciente que tem diabetes, ou que às vezes não sabe que tem diabetes, mas que pelos sintomas, pela história familiar, o médico suspeita que o diabetes pode estar ali fazendo parte, né, do diagnóstico do paciente, ele vai solicitar os exames que também vão apontar qual seria a provável causa, a justificativa daquela doença renal. Então, eu tenho doença renal, mas eu tenho doença renal por quê? Porque eu sou diabética e aí a minha doença renal é secundária ao diabetes, né? Eu tenho doença renal porque eu sou hipertenso e aí a minha doença renal é secundária à hipertensão. Ou será que é uma causa genética, familiar, né? Eu trouxe com a minha história genética essa doença renal. Então, na anamnese, no exame clínico, o médico consegue ter uma noção sobre isso e, a partir daí, solicitar os melhores exames, né? Quando se fala de exame laboratorial, a triagem sempre começa com ureia, creatinina, né? Um exame de urina rotina, os exames também para avaliar metabolismo, então ele pede provavelmente perfil lipídico, colesterol, triglicérides, porque a gente pensa assim, mas isso não tem nada a ver com a doença renal, mas tem relação com a doença renal, né? Avaliação da tireoide, que também tem relação com a doença renal, um hemograma completo. Então, seria assim, um check-up geral. Em se tratando de biomarcador renal, ureia, creatinina e exame de urina rotina, tá? Isso dentro do universo de exames laboratoriais de sangue e urina. Mas também existem os exames que a gente fala de diagnóstico por imagem. Então, o médico pode pedir, por exemplo, um ultrassom das vias urinárias, um ultrassom abdominal, até mesmo uma tomografia, para avaliar ali a condição, né, do sistema excretor do aparelho renal do paciente, e a partir destes exames, deste conjunto de exames, chegar ao seu diagnóstico ou chegar à melhor hipótese diagnóstica. Se esse paciente apresentar algum sintoma, ou seja, já está até com uma doença um pouco avançada, muda-se a ordem dos pedidos de exame ou não, em geral, permanece dessa forma? Não, em geral permanece desta forma. A única diferença é se o paciente ele já vem sintomático, por exemplo, se ele relata dor, né? Então o médico ele vai precisar fazer uma intervenção, né? Então provavelmente esse paciente vai precisar de uma internação, para um diagnóstico mais complexo, mais rebuscado,
ou ele vai precisar de uma intervenção medicamentosa, então ele vai passar por uma medicação para tratar aquela dor, né? Mas os testes em si não mudam muito, tá? Entendi. Agora sim, vamos falar dos biomarcadores renais. Eu queria começar perguntando, você já me explicou das potencialidades e de algumas, né, fraquezas dos dois marcadores mais comuns, ureia e creatinina, é isso, e creatinina. Mas eu queria perguntar como é que funcionam os biomarcadores renais? A impressão que eu tenho é que eles podem ser, por poderem ser excretados, eles são muito voláteis, eles vão embora muito rapidamente. Me corrija se eu estiver errada, por favor, mas existe um melhor um melhor horário, um melhor momento de fazer um exame em busca de biomarcador renal para conseguir colhê-lo no momento que a doença está mostrando, né, que ela está acontecendo? Assim, na verdade, eles não vão embora rapidamente, né? Tá. Porque o sistema renal é um sistema que filtra, mas que também reabsorve de volta para o sangue aquelas substâncias que a gente chama de substâncias úteis, né? Existem ali um balanço entre o que sai e o que fica. Então, Tá bem. a gente não joga tudo fora na urina, né? A gente joga fora o que realmente não é necessário para o nosso organismo. Tá. Ou, às vezes, alguma substância não é necessária, mas eu ainda preciso estabelecer ali um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio osmótico, entre o sangue e o filtrado. Então, na busca deste equilíbrio, o rim ele não joga tudo fora, tá? Então, a ureia, por exemplo, ela é livremente filtrada pelos glomérulos renais, mas ela também é reabsorvida para restabelecer este equilíbrio que a gente chama de equilíbrio osmótico, tá? Então, nem toda a ureia que sai na minha urina, ela é toda a ureia que tem no meu sangue. Então, a gente não joga tudo fora, né? Seria um pouquinho mais fácil se fosse mais rapidamente. Aí a gente joga fora, mas não é bem assim que funciona. A creatinina, já por sua vez, ela é filtrada, mas ela também é o quê? Ela é secretada lá na porção final do rim, que a gente chama de túbulo contorcido distal, ou simplesmente tubo distal, que é uma nomenclatura mais simples que a gente usa hoje em dia, né? Então, nem toda creatinina que sai na minha urina também é proveniente apenas de filtração. E nem tudo que fica no sangue é proveniente apenas de reabsorção. Então, quando a gente vai tentar entender este equilíbrio, é que a gente vê também as deficiências dos biomarcadores, né? Eu não posso confiar que o balanço urina-sangue me dê exatamente um retrato da minha função renal, porque algumas interferências acontecem aí ao longo do sistema excretor, de perder mais água, de perder menos água, de gerar uma urina mais concentrada ou menos concentrada, de reabsorver parte dessas substâncias ou não, né? Então, primeira coisa, os nossos marcadores, eles não são voláteis ou não são facilmente perdidos, tá? Uma outra questão é que você falou assim, quando é o melhor momento, né, de tentar investigar este biomarcador? A gente não tem exatamente um melhor momento. Ureia e creatinina, em especial, não sofrem muita interferência do horário em que eu faço o meu exame, se é pela manhã, se é à tarde, se é após a refeição, se é em jejum. São exames que sofrem poucas interferências neste sentido. Agora, sofrem interferência, por exemplo, do nível de hidratação do meu paciente. Então, se eu tenho um paciente desidratado, né, estes exames podem sofrer interferência deste processo, deste achado clínico. Sofrem interferência da ingesta ou da ingestão de proteínas. Então, se eu tenho um paciente que, de repente, está numa dieta muito restrita, sem proteína, ou o contrário, se ele está numa dieta hiperproteica por alguma razão, aí isso pode fazer algum tipo de interferência no meu exame. Então, não é o horário de coleta em si,
né? Se é de dia, se é de tarde, se é à noite. A presença ou ausência de jejum, não, isso não vai interferir. Mas eu tenho, sim, alguns potenciais interferentes na interpretação dos meus exames, né? Na interpretação destes exames, tá? E uma outra questão é a amostra que eu vou usar para fazer o meu exame. A gente do laboratório, a gente gosta muito da urina. A nossa ideia, né, o nosso ideal de amostra é usar a urina, porque a gente sabe que é uma amostra de fácil obtenção, né? E a urina, ela traz ali muitos componentes, muitos que às vezes nem são investigados e que poderiam, de fato, esclarecer sobre a condição clínica do paciente. Mas a grande questão é que a maioria dos nossos testes não é padronizada para as amostras de urina, né? A gente tem, sim, um arsenal grande de exames urinários, mas a gente poderia ter ainda mais, ou a gente poderia melhorar ainda mais este arsenal. Então, hoje, os nossos principais exames, né, especialmente a ureia e a creatinina, são realizados no sangue, tá? Então, eu não tenho, assim, o melhor horário, mas eu tenho alguns interferentes que precisam ser considerados e tenho a questão da amostra biológica. Qual é a melhor amostra para avaliar a função renal do meu paciente? Okay? Não, e duas informações bem preciosas, até na hora de colher, né, de avisar esse paciente quando ele, de repente, uma segunda-feira depois de um churrasco não é o melhor momento, né, não sei se aí já interfere nesse sentido, né, mas pensando leigamente, seria até esse tipo de dica que a gente precisaria dar. Agora vamos falar um pouco dos novos biomarcadores. Ana Paula, me conta um pouco desse grupo de estudo aí da faculdade de vocês. Como é que vocês estão desenvolvendo e quais foram os principais achados? Tá. Então, o nosso grupo de pesquisa trabalha principalmente com pacientes transplantados renais. Então, são pacientes que têm a doença renal crônica, já desenvolveram a doença renal crônica até chegarem ao estágio final, ou estágio terminal, que a gente chama de estágio 5, né? Então, é o estágio final da doença renal crônica. Quando o paciente ele já não tem mais muitas alternativas de tratamento. Então, os tratamentos para eles são a hemodiálise, né? Alguns são submetidos à diálise peritoneal e um transplante, tá? Então, ou ele fica na hemodiálise, ou ele tem que ser submetido a um transplante de rim, porque eu já não tenho mais muitas alternativas terapêuticas para este paciente. Então, a gente pega um grupo de pacientes que já mudou de fase. Então, ele saiu do estágio 5, que é o estágio crônico final da doença renal, já passou pelo transplante de rim, e aí ele volta, ele regride nesta doença. Então, ele regride para o estágio 2, né? Nos casos mais bem-sucedidos, ele pode regredir até para o estágio 1 da doença renal crônica. Então, assim, ele não deixa de ser um doente renal, mas ele ganha aí, né, em qualidade de vida, em sobrevida, né? Muito um ganho, vamos dizer assim, até imensurável, né? Eu poderia dizer, porque quando você pergunta para o paciente transplantado como que está a qualidade de vida dele, todos eles respondem que melhorou 100%. Nossa, imagina, né? Sair da hemodiálise, imagina, um sonho, né? Exatamente. Só de deixar, né, de ser dialisado semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, já é um enorme ganho para estes pacientes, tá? Então, o que acontece? A gente pega estes pacientes já transplantados e a gente agora avalia, além da função renal, né, marcadores inflamatórios, marcadores vasculares, tá? Por que a gente avalia estes biomarcadores além dos marcadores da doença renal? Porque a gente acredita que a doença renal, né, os rins, eles não estão sozinhos, né? Todos os nossos órgãos, eles se comunicam, eles estão interligados entre si. Então, quando eu tenho uma doença renal, os rins são afetados, mas não apenas os rins.
Então, eu posso ter, né, um problema cardiovascular associado, eu posso ter um problema hepático associado. Estes pacientes, eles usam muitos medicamentos no pós-transplante renal, inclusive em decorrência do próprio transplante, né, eles necessitam de uma terapia imunossupressora para evitar que este enxerto seja rejeitado, para evitar a rejeição. Então, por todas essas razões, estes pacientes precisam ser monitorados frequentemente. Eles precisam ser monitorados porque permanecem como doentes renais e eu preciso assegurar que aquele rim ali vai continuar funcionando depois do transplante. E eles precisam ser monitorados porque outras potenciais complicações podem surgir em decorrência de todo o seu histórico, tá? Então, lá na faculdade, a gente trabalha especialmente com biomarcadores de inflamação, e aí dentro destes biomarcadores a gente utiliza muito as citocinas, a gente tem um universo de citocinas pró-inflamatórias e um universo de citocinas anti-inflamatórias ou moduladoras, né? Tem gente que gosta mais da palavra moduladora, tem gente que gosta mais da palavra anti-inflamatória. Mas quando a gente investiga um painel de citocinas, a gente consegue dar para o médico um universo novo, uma nova interpretação sobre a doença renal e sistêmica deste paciente. Será que a minha balança está pesando mais para o lado das citocinas pró-inflamatórias? Então, será que esse paciente está mais inflamado? Ou não? Será que a minha balança está pesando mais para o lado das citocinas anti-inflamatórias? Então, este paciente está mais protegido? Está bem suprimido? Então, as citocinas têm muito este papel, de mostrar para nós como está a inflamação nestes pacientes. E por que investigar a inflamação é importante? Porque o gatilho da doença renal, ele é inflamatório. A doença renal, ela tem caráter inflamatório, né? Então, quando eu consigo mostrar uma modulação da inflamação nestes pacientes, quando eu consigo ali mostrar que a inflamação está sob controle, eu consigo também correlacionar este achado com uma maior sobrevida, tanto do paciente quanto do rim que foi enxertado, do seu novo órgão que ele recebeu, tá bom? Isso é feito com qual amostra, Ana Paula? Com urina ou com sangue? A gente pode fazer com urina ou com sangue. A grande diferença é qual é o meu objetivo. Em geral, quando eu uso amostras urinárias, eu estou dando mais noção para o médico, para os especialistas, de como está realmente a situação do aparelho renal, do sistema excretor. Quando eu faço em amostras sanguíneas, eu tenho uma informação mais sistêmica, quer dizer, eu posso ter um sítio de inflamação renal, mas eu posso ter inflamação em outros órgãos, em outros sistemas que estão influenciando sobre o rim também. E ainda está na etapa de pesquisa ou já é um achado que para os próximos meses pode ser usado em novos exames laboratoriais enfim, para monitorar mesmo novos pacientes, ou até, quem sabe, usar na maneira que todos nós queremos, né, de prevenir. Tá. Renata, vou te pedir só para a gente dar um pause Tá agora, bom, rapidamente. claro. Aí você repete a pergunta só para poder liberá-lo aqui. Tá bom, fica à vontade. Então tá, só um minutinho. Tá bom. Eu vi que vocês estavam batendo, mas
Prontinho. Pronto, vamos lá então. Eu estava com um funcionário aqui, ele estava precisando sair, aí eu fui lá abrir a porta para ele. Ah, mas não tem problema não, a gente dá essa pausa. Depois você corta aí no momento certinho. Combinado. Ana Paula, faltam duas perguntas só. Eu prometi ser breve, é só para finalizar esse raciocínio. Você estava me contando, então, das citocinas, né, da importância delas para analisar o processo inflamatório, né, como isso interfere diretamente para monitorar a regressão, né, da doença renal nesses pacientes transplantados. E a minha pergunta era se isso já está pronto para ser usado em exames laboratoriais, ou se não, se ainda está só no campo da pesquisa. E se já poderia ser usado também em pacientes que não apresentaram e que nenhum sintoma e que de repente poderiam usar um exame como esse de maneira preventiva. Tá. Então, nós temos uma pesquisa grande com citocinas que envolve não apenas a dosagem das citocinas, mas que envolve também uma avaliação genética. Investigar, por exemplo, polimorfismos que levam à maior produção de citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. A gente também investiga expressão gênica, também com este mesmo objetivo, né? Se eu tenho alguma expressão gênica que leva a uma maior inflamação, a uma menor inflamação relacionada às citocinas. Então, o universo da pesquisa em citocinas, ele é muito vasto. Ele não inclui apenas uma dosagem sanguínea ou uma dosagem urinária, mas a pesquisa ela vai para muito mais além dessas dosagens. Por esta razão, a gente ainda não tem estes exames disponíveis para a prática clínica aqui no Brasil, tá? Tem alguns países que já fazem a dosagem rotineira de citocinas. Infelizmente, aqui no Brasil, não é uma realidade da nossa prática clínica, não está no mercado. Mas quando a gente procura, inclusive, justificar os nossos achados, né, justificar as nossas pesquisas, a gente mostra isso, a gente mostra que em alguns países eles já fazem dosagem de citocinas, como a interleucina 6, que a gente chama de IL-6, na prática médica, na prática clínica. É um exame de laboratório como outro qualquer. Então, assim, é possível de trazer estes biomarcadores para a nossa realidade de prática clínica? Sim, é possível. Mas ainda não é a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? São exames complexos, Ana Paula, ou não, em absoluto? Não são exames complexos. Como eu falei, é um arsenal de exames muito grande, né? Então, não envolve só um tipo de amostra, eu posso escolher amostras biológicas muito diferentes, tá? Eu poderia fazer, por exemplo, a pesquisa de citocinas em um fragmento de biópsia renal. Então, são vários tipos de amostra, né? Um fragmento de biópsia é possível, na urina é possível, no sangue é possível, né? No líquido cefalorraquidiano é possível, tá? Então, o arsenal de amostras é muito grande. E não é apenas uma única técnica. Eu tenho métodos diferentes no laboratório para identificar a mesma citocina. Então, esta interleucina 6, que eu te dei um exemplo, a IL-6, que é talvez a mais famosa delas, né? Ela pode ser investigada por diferentes técnicas laboratoriais. Então, eu acho que talvez este seja o nosso desafio, né? Trazer para a prática médica, para a nossa rotina, uma técnica que seja mais prática mesmo, mais acessível. Simples, isso. Mais simples. Né? Então, talvez este seja o nosso desafio, mas em absoluto são exames difíceis de serem feitos. Né? São todos eles passíveis de serem feitos, de serem aplicados, a gente só precisa realmente bater o martelo ali em qual seria o nosso modelo, nosso padrão e a técnica mais simples para ser aplicada de uma maneira generalizada. Preparar um guideline, né? Acho que talvez isso ajudaria os médicos também. E pensando nisso, assim, fazendo um exercício de futurologia, como é que você imagina que esses exames, quando chegarem para a prática clínica, vão ser inseridos naquele rol lá que a gente falou lá atrás de exames possíveis para diagnóstico? Eles vão complementar? Eles vão substituir? Como é que você imagina? Acredito que vão complementar, tá?
além dessas citocinas, a gente trabalha com outros biomarcadores também. Marcadores, por exemplo, que avaliam a coagulação sanguínea, né, o risco de trombose ou o risco de sangramento nestes pacientes. Então, da mesma forma que a ureia e a creatinina não trabalham sozinhas, eu acredito que estes novos biomarcadores também não irão trabalhar sozinhos, eles virão complementar. Porém, eles têm uma questão muito bacana, que é o que a gente chama de valor preditivo, positivo ou negativo, né? Então, eu consigo, por meio destes exames, antecipar um diagnóstico, dar uma ideia de prognóstico, de evolução do paciente, ele vai evoluir para melhor, ele vai evoluir para pior. Eu acredito que esta seja a grande promessa destes novos biomarcadores, é trazer mais informações de forma que eu consiga realmente dar um aparato melhor para o médico e, por fim, o médico para o seu paciente, né? Claro. Dizendo assim, olha, eu consigo hoje com mais certeza falar que a sua evolução vai ser para melhor, né? Eu consigo falar com mais certeza de que você vai ter aí uma sobrevida mais longa. Então, eu acredito que sejam isso, né? Que essas sejam as promessas destes novos biomarcadores. Além disso, eu acho que estes biomarcadores, eles são muito passíveis de se evitar complicações das doenças renais. Por exemplo, com estes biomarcadores, a gente pretende dizer mais precocemente se o paciente tem um risco de ter uma rejeição a este rim que foi transplantado ou não, né? Então, se eu consigo dar para o médico essa resposta, né, de vai ter rejeição ou não, qual é o risco de se ter uma rejeição ou não, eu consigo realmente melhorar também a sobrevida, a expectativa de vida, a qualidade de vida destes pacientes. Mas aí também talvez entrariam questões éticas importantes a serem discutidas, né? Claro. Porque imagino que isso influenciaria diretamente na fila de transplante, né? Isso faria algumas pessoas serem preteridas em nome de outras, né? Acho que também é importante ficar de olho nesse aspecto, né, da doença. Sim, claro. Todo biomarcador, quando ele entra para a rotina, ele passa por uma série de testes, né? Eu falo que nenhum biomarcador ele é bem sucedido de imediato. Eu sempre gosto de dar o exemplo do dímero D, que foi um dos biomarcadores que eu estudei no meu mestrado, já tem alguns anos atrás. E agora está bombando na Covid, né? Exatamente, e que naquela época ele era ainda mal visto, sabe? Algumas pessoas confiavam, outras não, alguns queriam fazer, outros não. Não era um exame acessível, era um exame muito caro naquela época. Então, eu trabalhava num hospital naquela época e nem todos os planos de saúde cobriam a execução deste exame, nem todos os pacientes tinham condição de pagar a realização deste exame por particular, né, por meio particular. Claro. E hoje, como você mesma disse, o dímero D está aí, muito mais conhecido, muito mais falado, muito mais acessível, né? Então, isso tem muitos anos, mas parece que foi ontem. Quando eu me lembro de estudar o dímero D e quando eu vejo como ele é bem aceito hoje, né, a gente vê assim, é possível. Então, é possível um novo biomarcador se tornar um bom biomarcador. Mas é para isso que existem as pesquisas, né? Para a gente mostrar realmente que funciona ou que não funciona, que vale ou que não vale, para a gente defender e se cercar dessas questões éticas que você mencionou, para decidir sobre a melhor metodologia, né? Então, eu não quero qualquer kit com qualquer método. Eu quero um kit que seja bom, bonito e barato, né? Exato, exatamente. Então, e as pesquisas estão aí para dar essas respostas, né, Ana Paula? A gente quer um kit que seja bom, mas que também seja acessível. Não adianta ser bom e ser impagável, ser muito caro. Né? Claro. E muita gente tende a imaginar que vai surgir um único biomarcador, né? Aquele que sozinho. E pelo que você está me contando, não, é um conjunto, né? Aqui é um painel de biomarcadores, né, na doença renal. Exato. Você falou a palavra certa. A gente trabalha muito com painel de biomarcadores. A gente costuma trabalhar com status, a palavra status,
Então, status é quando eu tenho vários biomarcadores apontando para um status, né? Então, ou de, por exemplo, hipercoagulação ou não, de hiperinflamação ou não, tá? A gente trabalha muito com correlação, então este biomarcador se correlaciona com aquele outro, que se correlaciona com a situação clínica do paciente. Então, nenhum deles é sozinho. Realmente, a gente tem aí uma palavrinha que está na moda e que a gente gosta muito lá na universidade, que é a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade, é a interrelação. Nós precisamos dessa interrelação entre as diferentes áreas de atuação profissional, entre os diferentes setores da saúde e entre os diferentes biomarcadores. Verdade. Você comentou uma coisa na sua última fala, vou fazer a última pergunta, prometo que eu vou me animando, prometo que é a última pergunta. Esse retrato que o painel nos traz, esse retrato da situação do paciente, ela é aquela situação atual, no dia seguinte, se eu fizer isso, muda ou não? Ela consegue me dar um retrato por um certo tempo, de que a situação do paciente é aquela? Por exemplo, o exame de sangue muda, né? Se eu faço hoje, se eu faço amanhã, eu posso mudar, muda muito rapidamente, né? Exatamente. Se você está trabalhando com uma amostra sanguínea ou urinária, a gente costuma falar que aquilo ali é uma assinatura, né? Tá. E aí, por mais que você tente fazer a sua assinatura igualzinha, você nunca vai assinar do mesmo jeito todos os dias, tá? Então, assim, a vantagem de fazer um painel é que o painel é a assinatura daquele paciente. Então, se eu faço 5 exames diferentes para um paciente, aquele retrato é o retrato daquele paciente naquele momento. Tá. Provavelmente, este retrato deste paciente naquele momento vai mudar. Não é uma mudança, talvez não diária, não da hora para a noite, né? Não é uma mudança instantânea, tá? Mas ele vai mudar sim. Geralmente, o painel, as assinaturas, elas são um retrato da condição clínica naquele dia, naquele momento. Depois de um tempo, já não vale mais. Mas são bons, por quê? Porque quando eu faço uma assinatura ou um painel, eu estou personalizando o meu diagnóstico, né? Eu estou chegando à conclusão de que eu tenho 5 marcadores, mas para este paciente aqui, estes 3 são melhores. Já para o paciente B, eu usei os mesmos 5, porém 2 foram melhores. Já para um paciente C, eu usei os mesmos 5, mas só um foi bom. Então, o objetivo da assinatura também é este. É mostrar que nós temos pacientes diferentes, com painéis diferentes, com assinaturas diferentes. Entendi. Né? E aí eu consigo personalizar a medicina. Né? E a medicina personalizada também é uma tendência, né? Você tratar cada vez mais o indivíduo, se preocupar com o sujeito. Então, a doença renal crônica, ela tem um caráter generalista, mas eu não posso falar que todo paciente renal vai se comportar do mesmo jeito. Por isso que estes painéis de biomarcadores são tão importantes e são tão promissores. É isso. Ana Paula, foi ótimo o nosso papo, aprendi bastante. Te agradeço. Obrigada mesmo por ter topado participar. Desculpa parar a nossa conversa. Imagina, fica tranquila. Eu vou parar a nossa gravação, só um instantinho, vou pedir que você aguarde só um instante. Tá bom.